queridos, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Queridos irmãos da Igreja de Curitiba, que alegria poder compartilhar desse momento, compartilhar da palavra. Eu sei que o Senhor vai trazer para nós nessa noite para produzir crescimento nos nossos corações. Muito obrigado também, pastor Manassés e Kalina, pela oportunidade de estar aqui, pela amizade de vocês, por todo o trabalho de vocês à frente da igreja local e também à frente da supervisão do Ministério Verbo da Vida na região sul do país. Querido, eu sei que você conhece o trabalho do seu pastor, mas ainda assim eu gostaria de lhe dizer que muito daquilo que nós temos experimentado no sul é fruto do trabalho maravilhoso desse casal. Não só no sul, por onde Manassés passou, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em Goiânia, no estado de Goiás, em Londrina também, por onde ele passou, ele deixou sementes poderosas que têm produzido frutos, e frutos muito vistosos. Pastor Manassés é um amigo de longa data. Em 2004, na época em que ele começava a igreja de Belo Horizonte, eu e Clícia, começávamos também um trabalho em Uberlândia. E isso, de certa forma, nos aproximou. Tivemos a oportunidade de estarmos juntos algumas vezes e nos tornamos amigos ao longo dessa caminhada ministerial. E para nós é um grande prazer, poder desfrutar da vida, do dom, do chamado, de tudo que da parte de Deus ele e a sua família carregam. Se eu sou abençoado, se nós somos abençoados aqui, eu tenho certeza que você também é ricamente abençoado aí onde você está. Queridos, eu gostaria de convidar você, você que está com a sua Bíblia aí, se você não tiver com a Bíblia de papel, com seu dispositivo eletrônico, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17. Você pode me acompanhar, por gentileza? No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja que coisa interessante, queridos, o que Pedro diz nesse versículo. Nós vamos ler mais alguns aqui adiante. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu acho interessante essa forma como Pedro diz, Ele diz, se você invoca Deus como Pai, você não precisa invocar Deus como Pai, mas se você chama Deus de Pai, existem algumas coisas aqui na sequência que são importantes de serem compreendidas para que a gente não faça isso de qualquer forma. Eu me lembro de uma ministração de um grande amigo que disse certa vez: os judeus não chamavam Deus de Pai porque sabiam o que isso representava. Nós muitas vezes chamamos Deus de Pai porque não sabemos o que significa. E é interessante, queridos, porque essa compreensão é muito necessária e importante para que a gente possa desfrutar de uma vida cristã plena, de uma consciência no que diz respeito a ser um verdadeiro filho de Deus. Então vamos ver o que Pedro diz. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha outra coisa importante. Aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Sabe, queridos, Deus definitivamente não faz acepção de pessoas, não faz distinção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos. Agora eu vou te dizer, querido, a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas, mas ele julga segundo as obras de cada um. Não fazer acepção de pessoas não significa não fazer acepção de atitudes, de comportamentos. Então, ainda que Deus não faça, como de fato ele não faz, acepção de pessoas, Deus faz acepção de comportamentos. Ele julga segundo as obras de cada um. Ele lida, segundo as obras, segundo o comportamento, segundo o procedimento de cada um. Mas com toda certeza nós podemos confiar, nós podemos crer, ter a convicção, queridos, que aos olhos de Deus, nós somos
como homens e como filhos, todos iguais. E na sequência, Pedro diz: aquele que portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, no versículo 18, né, Pedro diz, inicia com essa palavra, sabendo. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu chamo Deus de Pai, eu preciso, né, aquele que não faz acepção de pessoas e que julga segundo as obras de cada um, eu tenho que me portar com temor durante o tempo da vossa ou da minha e da sua peregrinação, sabendo. Eu não posso, queridos, chamar Deus de Pai de forma alheia a tudo aquilo que isso significa, tudo aquilo que essa expressão carrega. Então, é necessário saber mesmo o que isso significa. Nós falávamos a respeito do que representava ser filho de Deus para os judeus. Eu gosto de um texto que está lá em João, no capítulo 5, versículo 17. Nós vamos abrir aqui rapidamente, antes de voltar para o texto de 1 Pedro. João, capítulo 5, no versículo 16. Jesus tinha acabado de curar um paralítico, né? E os judeus o perseguiam, os judeus perseguiam Jesus, né? E ele estava sendo ali afrontado, estava sendo questionado. E no versículo 16 diz: os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. 17, mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, versículo 18, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja que expressão forte, veja que leitura forte que os judeus faziam a respeito de quem tinha a coragem de chamar Deus de Pai. E você há de concordar comigo, querido, que Jesus fazia isso com toda a propriedade, não é verdade? Porque ele de fato poderia ser chamado como se chamava, né? Como se chamava, como filho de Deus. Não, mas os judeus, então, procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, ele também chamava Deus de Pai. E o que isso significava para os judeus? Fazendo-se igual a Deus. Veja que forte, né? Que coisa forte, queridos. Mas é exatamente essa condição que habita em nós, né? A natureza de Deus habitando em nós a partir do momento em que nos tornamos filhos de Deus, uma réplica em espécie da sua própria categoria. Voltando para 1 Pedro, no capítulo 1, né, versículo 18, essa consciência, queridos, do que significa ser filho de Deus é necessária para que a gente possa, de fato, entender como é Deus Pai. Né? No versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Não foi com coisas corruptíveis, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. E essa palavra resgatados, ela significa libertar mediante o pagamento de um preço, né? Tornar-se livre pelo pagamento de um resgate. Ou seja, você foi livre, você se tornou livre através do pagamento de um preço que foi pago por você. Você, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você custou caro para Deus. Você custou caro para Deus. Caro porque nós custamos para Deus o sangue de Cristo. Nós não valemos, entre aspas, para Deus pouca coisa não, queridos. Porque deixa eu lhe perguntar uma coisa, deixa eu lhe perguntar algo. Quando você deseja comprar, por exemplo, um telefone, né, você com certeza faz as pesquisas a respeito das funções que ele pode lhe oferecer. Você procura numa loja, hoje a gente procura muito na internet, né? E a gente vê ali o preço,
que um telefone custa, que um equipamento custa. O preço é o determinante, é o fator determinante para que você possa fazer a aquisição daquele aparelho? Com certeza não, né? O preço é um elemento que vai se comparar, né, com o qual você vai confrontar com o valor que aquele equipamento pode ter para você. Né? Quando a gente entende que algo custa muito alto, ainda que custe alto, se você entende que vale a pena, se você entende que aquele equipamento tem funções que são importantes para você, se você entende que aquele equipamento vai lhe proporcionar coisas que são valiosas para você, você paga o preço. Ainda que o preço seja alto, se você entende que tem valor, você vai estar disposto a pagar, querido. O preço alto nem sempre, né, é um impedimento para que você vá adquirir aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Nós, de forma natural, talvez a gente não adquira no tempo que nós gostaríamos, né? Mas com Deus, queridos, Deus, ele, quando olhou para nós, quando olhou para mim, olhando para mim e para você, sabendo ainda assim, sabendo que custaria caro para ele, ele entendeu que pelo valor que nós tínhamos, o preço a ser pago era justo. Imagine isso, queridos. Deus considerar em mim e em você o mesmo valor que ele considerou em Jesus. Porque, queridos, deixa eu usar um exemplo aqui para que você possa compreender um pouco melhor. Eu e você, para que a gente possa crescer no nível de compreensão a respeito dessas verdades. Quando nós temos, por exemplo, um equipamento como esse, um telefone, e eu encontro uma pessoa que tem um outro equipamento, né, como esse, são telefones diferentes, são telefones que têm funcionalidades um pouco diferentes, similares em muitas coisas, mas diferentes em algumas outras. Quando eu ofereço o meu equipamento em troca de um outro equipamento, e a pessoa que detém, que é dona desse outro equipamento, se ela concorda em trocar, ela está comunicando algo. Ela está dizendo que o valor dos dois são equivalentes. Trocar um pelo outro significa dizer, meu irmão, que o preço que você está pagando por aquilo que você está adquirindo para você vale a pena, ainda que seja alto. Não importa o quanto seja, para você vale a pena. Deixa eu te dizer, meu irmão, foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Deus olhou para nós. Deus pagou um preço caro. A Bíblia diz que não foi com prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Foi esse preço que Deus esteve disposto a pagar por mim e por você. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Se o sangue de Cristo, para Deus, foi equivalente à nossa vida, né? Quando a Bíblia diz que o preço, ou o precioso sangue de Cristo, era como um sangue de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, eu gostaria de lhe perguntar, você é sem defeito e sem mácula? Você, né, é perfeito em tudo? Queridos, eu acredito que a sua resposta vai ser a mesma que a minha também. Nós não somos sem defeito, sem mácula, né? Nós temos deficiências, estamos crescendo, né? Estamos crescendo no Senhor, estamos nos tornando a cada dia, pela palavra, mais maduros, mas é possível encontrar falha em nós, defeito em nós. Mas então, queridos, por que Deus resolveu então trocar, né, o sangue de um cordeiro, o sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, por nós, né, que não somos sem defeito e sem mácula? Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus trocou, né, a vida de Cristo pela nossa, não somente por aquilo que Ele pode ver hoje, mas por todo o potencial que nós carregamos, queridos, por toda a vida, por toda a habilidade, por todos os dons que eu e você carregamos.
não por aquilo que eu e você podemos ver em nós hoje, mas por aquilo que Deus sabe que nós temos potencial para viver e para realizar. É como alguém, queridos, que compra um equipamento como esse e ainda que ele possa disponibilizar inúmeras funcionalidades, ainda que ele tenha inúmeros recursos, ainda que você possa usá-lo para muitas coisas, para ler a sua Bíblia, para navegar na internet, para usar aplicativos que vão te oferecer muitas utilidades, para fazer ligações, para fazer videochamadas, enfim, para uma série de coisas. É possível que você esteja assistindo esse culto num equipamento como esse. Ainda que ele ofereça, queridos, muitos recursos, é possível que um usuário que não conheça todo o potencial que ele pode disponibilizar faça uso de poucas ferramentas. Imagina pagar um preço caro num telefone como esse para usar somente para fazer ligações. Não seria um desperdício? Sabe, queridos, é mais ou menos assim que funciona comigo e com você. Quando nós não estamos ativados em todo o potencial que nós temos, dado por Deus, depositados por Deus no nosso coração. Sabe, queridos, quando Deus pagou esse preço pelas nossas vidas, pagou o preço do sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, não é por causa daquilo que ele pode olhar para nós e ver agora, nos ver com algumas limitações, nos ver com algumas deficiências, mas porque ele sabe a riqueza, a grandeza de tudo aquilo que nós carregamos, queridos. E deixa eu te dizer, quando nós mergulhamos na palavra, na medida em que nós crescemos no conhecimento da palavra, queridos, todo esse potencial vai sendo descortinado, todas essas funções vão sendo ativadas. É como um telefone que você passa a ativar o Wi-Fi, o 3G dele, e então a partir disso ele vai se conectando com uma rede que vai te permitir inúmeras possibilidades, coisas maravilhosas que você pode realizar num equipamento como esse. Assim somos nós conectados com Deus, queridos. Quanto mais forte essa conexão, maiores são as habilidades, são os recursos, maiores são os talentos, queridos, as coisas que estão depositadas em nós, no nosso coração, que vão sendo destravadas, que vão sendo ativadas, queridos, para que a gente possa viver uma vida plena, como verdadeiros filhos de Deus. Querido, eu vou te dizer, Deus não comprou o gato por lebre. Deus não foi enganado, meu irmão. Você vale sim o preço que foi pago por você. Você não vale menos do que aquilo que foi pago, não. Ainda que você não esteja vivendo em todo o potencial que você carrega, mas o preço que foi pago por você, querido, foi justo. Deus sabia o que estava fazendo, meu irmão. Você é precioso, você é rico, meu irmão, em habilidades, em recursos divinos que você carrega, em potencial de revelar, de manifestar a vida de Deus aqui na terra, exatamente como Jesus viveu. Esse é você, filho de Deus. Por isso, queridos, essa compreensão é tão importante para que você possa chamar Deus de Pai, invocar Deus de Pai, imbuído de toda essa compreensão, não como alguém que está alheio a essas verdades, mas como alguém que carrega no coração a consciência daquilo que representa chamar Deus de Pai. Por isso, querido, você pode, entendendo o valor que você tem, chamar Deus de Pai. Você pode repetir comigo? Diga comigo: Deus é o meu Pai. Deus é o seu Pai, meu irmão. Deus pagou um alto preço por você, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, porque você vale isso. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Que o seu coração se encha dessa convicção, querido, que você se levante, meu irmão, para andar não com o nariz em pé, mas com a cabeça erguida. Você não tem que andar de cabeça baixa, querido, como alguém que não tem filiação. Não, você tem. Você é filho de Deus. Deus é o seu Pai, querido. Ande de cabeça em pé, entendendo
quem você é, entendendo, meu irmão, como Deus vê você, entendendo a grandeza da visão que Deus tem a seu respeito. E não fique inibido porque eventualmente você agora, né, olhando a partir dessa perspectiva, você talvez se imagine, puxa, mas será que eu sou tudo isso? Querido, em potencial você é. Você carrega todo esse potencial para manifestar em vida, aqui na terra, a vida perfeita de Deus. Manifestar Deus aqui, revelar quem é Deus. Você carrega sim, querido, esse potencial. E o que você pode fazer para começar a ver ativadas toda essa habilidade, todos esses recursos que você tem? Mergulhar na palavra, conhecer mais a respeito da vida de Deus que habita em você, querido, e na medida em que essa revelação, esse conhecimento chega no seu coração, essa compreensão chega, né, alcança o seu coração, querido, você vai começar a viver uma vida pela fé, ou uma vida pela palavra, uma vida pelas convicções a respeito do que a palavra diz a teu respeito, do que a palavra diz sobre quem Deus é, sobre quem são os filhos de Deus, meu irmão. E você vai experimentar, como eu acredito que você tem experimentado dia após dia, uma vida ainda mais abundante, ainda mais plena. Como a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito, queridos. Assim é a nossa vida, andando sempre, crescendo, nos tornando melhores, porque a palavra vai trazendo mais iluminação ao nosso coração, mais crescimento e mais confiança para nos posicionarmos naquilo que Deus já conquistou para todos nós. Essa vida de fé, meu irmão, que eu quero te convidar a viver. E eu gostaria de ler um outro texto que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. Tende por motivo, Tiago diz, né? Por motivo de toda a alegria. De alegria, uma alegria completa, querido. Pastor Bud diria, você sabe, irmão, o que significa a palavra toda? Significa toda, sem falta de nada. Não é algo parcial, nem é algo momentâneo, é toda a alegria. Eu posso andar cheio de alegria, mesmo em meio a provações, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de dificuldades, de desafios com os quais eu tenho que lidar. Queridos, essa vida de fé me capacita a viver bem, mesmo no meio de situações como essa que nós temos vivido hoje. Essa vida de fé, ou essa vida pela fé, queridos, não é uma vida que me condiciona ao contexto, né, aquilo que está acontecendo à minha volta. Não. Eu estou bem. Tudo vai bem, querido. Eu posso viver feliz. Eu posso viver alegre. Essa vida que Deus te convidou para experimentar, meu irmão, como filho. Agora vamos ver um pouco mais do que Tiago diz, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu não vou me alegrar, querido, por causa da provação. Eu não vou me alegrar por causa da dificuldade, por causa dos obstáculos que se levantam. Não, eu não me alegro por causa disso, não. Eu me alegro porque no versículo 3 diz assim: eu me alegro sabendo. Eu me alegro porque eu tenho conhecimento. Conhecimento do quê? Vamos ver um pouco mais adiante. Sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos ou maduros, íntegros e em nada deficientes. Queridos, eu posso me alegrar, mesmo em meio às dificuldades, às provações, aos desafios que se levantam, porque eu sei, queridos, que quando eu me mantenho bem,
quando eu me mantenho em fé, quando eu não me deixo abalar por nada que se levante, por nenhum diagnóstico, por nenhuma circunstância, por nenhuma notícia ruim que chegue, quando eu me mantenho firme na palavra, né, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais íntegros, perfeitos e em nada deficientes. Como eu disse, quando eu me mantenho na palavra, eu sei o que vai ser produzido enquanto as coisas estão acontecendo, e eu me mantenho convicto naquilo que Deus diz. No final, queridos, veja o que vai acontecer com você. Íntegro, perfeito, maduro, crescido, robusto e em nada deficiente. Meu irmão, nós podemos, como filhos de Deus, nos mantermos firmes, convictos de que a palavra funciona, de que o Senhor é aquele que me guarda, é o meu refúgio, a minha fortaleza, de que nele eu sempre tenho suprimento, de que ele me conduz em triunfo. Queridos, Deus não está te conduzindo para o triunfo. Deus está te conduzindo em triunfo, na medida, meu irmão, em que nós nos posicionamos na palavra e descansamos na certeza de que a palavra está funcionando na nossa vida. Por isso eu posso me alegrar, mesmo em meio às provações, às dificuldades, às situações contrárias, porque eu sei que a prova da minha fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros, perfeitos e em nada deficiente. Eu sei que os meus posicionamentos pela fé vão produzir coisas maravilhosas na minha vida, vão produzir esse crescimento, essa robustez, essa maturidade, como nós falamos, que vai ativar ainda mais esse potencial que você carrega dentro de você, meu irmão. Deixa eu te dizer outra coisa, né? Porque você sabe que se manter firme, né? A sua fé provada no sentido de ser experimentada pelas situações e confirmada, não é só provada, mas confirmada, querido. Uma fé inabalável, uma fé consistente, uma fé que não deixa você, meu irmão, vacilando diante das situações. É essa fé, querido, que mantém você em paz, em alegria, em todo tempo. Ela, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja isso que Tiago nos traz, né? A fé confirmada produz perseverança. Muitas vezes a gente imagina, meu irmão, que para lidar com situações difíceis, para lidar com desafios, né, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser homens e mulheres maduros. Querido, antes de ser perseverante, antes de ser maduro, seja um homem e uma mulher de fé. Seja um homem e uma mulher, queridos, de uma confiança inabalável na palavra e naquilo que ela diz. Porque, segundo aquilo que nós lemos, né, a nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. A perseverança, ela é produzida nos meus posicionamentos de fé, meu irmão. A perseverança, ela deve ter ação completa. Na medida em que eu me posiciono em fé, perseverança vai se tornando mais forte em mim. E quando ela é completa, ou seja, eu inicio, eu permaneço e eu finalizo bem, isso produz algo em mim, maturidade, né? Como falamos, eu sei o que vai ser produzido no final, eu sei o que me espera no final, crescimento íntegro, perfeito e em nada deficiente. Meu irmão, os seus posicionamentos de fé vão tornar você mais maduros. Não fique pensando que você tem que ser maduro numa medida em que você talvez não se veja ainda maduro o suficiente para poder tomar posições em Deus. Não, querido, são as posições em Deus que você toma que vão tornar você maduro. Não é você maduro para tomar posições em Deus. Você toma posições em Deus e você vai se tornar maduro, porque é o que essa vida de fé vai produzir em você. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com você, né, nesse momento, nessa oportunidade que tivemos. Viva, querido, como um verdadeiro filho de Deus,
sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Esse foi o preço que foi pago para você, querido. Da mesma forma, sabendo, entendendo essas verdades, entendendo o que essa vida como um filho de Deus pode lhe proporcionar, o que a vida pela fé pode lhe proporcionar, você pode andar alegre, você pode estar bem no meio das provações, mesmo em meio às dificuldades, como nós lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 2, porque você sabe que a tua posição de fé vai produzir perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, vai fazer com que nós sejamos maduros, íntegros, em nada deficientes. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Olha, veja o que o conhecimento da palavra pode produzir na nossa vida. Veja o que posições em fé vão fazer comigo e com você. Essa é a caminhada proposta por Deus para nós. Essa é a vida que Deus propõe para mim e para você. Afinal de contas, querido, a Bíblia diz por 4 vezes: o meu justo viverá pela fé o meu justo viverá. Querido, você foi chamado para viver pela fé. E é assim, queridos, que nós vamos atravessar esse momento de pandemia em que muitas pessoas, lamentavelmente, por não conhecer Deus, estão desfalecendo nas suas convicções, porque são convicções falsas, convicções que não oferecem segurança. Mas nós não vamos desfalecer, meu irmão, porque o nosso lugar é seguro, as nossas bases são sólidas, os nossos fundamentos são confiáveis. Por isso, vamos, meu irmão, atravessar esse tempo e muitas outras situações que vão se levantar ao longo do caminho. Vamos atravessar bem, seguros de que o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso abrigo, e a sua palavra funciona, os seus princípios funcionam sobre nós, nas nossas vidas, na sua vida, na vida da sua família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, alcançando o lugar de acolhimento no coração dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por aprendermos a olhar, nos ver como filhos de Deus a partir de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais clara, Senhor. E nessa compreensão que eu e os meus irmãos possamos nos posicionar com ainda mais firmeza na sua palavra para desfrutarmos de tudo aquilo que significa sermos filhos de Deus. Nós invocamos, Pai, o Senhor como nosso Pai, não de qualquer forma, não como alguém que está alheio àquilo que significa, não, Pai, sabendo o que isso representa, sabendo, Pai, que o Senhor cuida de nós, sabendo, Pai, que o Senhor nos conduz em triunfo e que em você, sempre, Senhor, somos supridos em você, Pai. Vamos experimentar o melhor, Pai, dessa terra, o melhor, Senhor, no meio de uma situação tão difícil, Pai, em que o mundo atravessa. No Senhor, nós vamos passar pelo outro lado, nós vamos chegar do outro lado, íntegros, perfeitos, maduros, Pai, em nada deficientes. Vamos finalizar esse tempo melhor do que começamos, por causa da influência da sua palavra nas nossas vidas, por causa das posições de fé que nós, Pai, temos a coragem de tomar durante esses dias, Pai, que têm sido tão difíceis para o mundo, têm sido desafiadores, mas para nós que conhecemos a sua palavra, que sejamos nós inspiração para aqueles que estão perdidos, Pai, para que eles vejam que existe um lugar seguro, e esse lugar está na tua palavra, nas tuas verdades, na vida que só você pode oferecer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridos, que bênção. E eu gostaria também, queridos, de aproveitar a oportunidade
para falar com você que está nos ouvindo, né, que está ouvindo essa mensagem, que porventura não tenha ainda feito de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz, queridos, em João, capítulo 1, versículo 12, diz, né, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, existe um poder que é liberado da parte de Deus para todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é esse poder divino que muda, transforma o seu coração, conecta o seu espírito diretamente a Deus, querido, e que torna você um verdadeiro filho. Eu quero convidar você, né, a mudar a sua condição hoje, agora. E para isso, você só precisa repetir comigo uma oração. Vamos lá? Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu abro meu coração para todas as mudanças que são necessárias serem realizadas por Deus e pela sua palavra. Eu te recebo na confiança de que o meu futuro, a partir de hoje, será totalmente diferente, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Querido, caso você tenha feito essa oração, eu lhe peço, lhe convido a entrar em contato, deixar um comentário aqui no bate-papo, no chat, ou aqui nos comentários abaixo, e procurar alguém, né? Procurar um contato da nossa igreja ou de uma igreja evangélica para que você possa ser ajudado, meu irmão, para que você possa ser orientado para continuar sendo alimentado pela palavra. É importante, querido, que você seja continuamente, né, alimentado e cresça e possa continuamente desfrutar de coisas melhores que a palavra que o Senhor pode e vai proporcionar para você. Glória a Deus. Eu queria também, queridos, aproveitar a oportunidade, né, e me dirigir a você que está nos vendo, aos nossos queridos irmãos, e ler uma passagem para você, queridos, e convidá-lo para um momento maravilhoso também, que é o momento de podermos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabe, querido, a contribuição que você faz chegar na sua igreja, ela é muito importante para tudo que tem acontecido em favor do Evangelho ao redor do mundo, não só na sua igreja local. Porque uma parte daquilo que você traz, daquilo que você deposita na sua igreja, chega aqui em Campina Grande, alcança missionários, ajuda irmãos que estão abrindo outras obras e faz com que toda essa engrenagem possa funcionar, promovendo unidade, fortalecimento em todas as nossas igrejas. Além daquilo, meu irmão, que você promove na sua própria igreja local. Então, queridos, quando o seu pastor fala sobre dízimo, sobre oferta, pode ter certeza que ele está falando sobre aquilo que ele pratica, porque a sua igreja também dizima, a sua igreja também oferta. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 18, eu gostaria que você abrisse rapidamente comigo. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Paulo diz assim: recebi tudo a respeito de ofertas que ele havia recebido dessa igreja aqui, dos irmãos da igreja de Filipe. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave. Veja que coisa maravilhosa, né, queridos? Paulo falando para aqueles irmãos que aquilo que ele recebeu e que veio da parte deles para Paulo, né, foi o que ele precisava para poder ter abundância, para poder estar suprido. Ele diz: eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu estou suprido. Olha só, queridos, como é importante a nossa colaboração, como é importante a nossa contribuição para que nós sejamos os instrumentos de Deus para promover abundância, para promover suprimento na nossa igreja local, na vida dos ministros, daqueles que nos servem com a palavra. Então eu quero encorajar você, queridos, porque como fruto dessa parceria, dessa associação divina, Paulo continua dizendo:
e o meu Deus, né, no final ainda do versículo 18, recebi tudo, né, que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Veja, queridos, por causa da atitude liberal, generosa daqueles irmãos em suprir Paulo de forma abundante, né, mantê-lo assistido, né, com aquilo que ele precisava, Paulo entendeu que havia, né, da parte de Deus uma disposição ou uma ação, né, uma permissão para uma ação divina, para que eles pudessem ser supridos, terem também as suas necessidades completamente supridas. Essa associação divina, queridos, produz, né, assistência tanto na parte daquilo que podemos receber da parte de Deus, como também naquilo que podemos promover como instrumentos de Deus para a nossa igreja, para o serviço que é prestado, o serviço santo de ministração da palavra, de assistência, né, para você e para a sua família na sua igreja local. Então, convido você a contribuir com toda a liberalidade do seu coração. E quero deixar aqui, né, um grande abraço, crendo, meu irmão, meus irmãos, que em breve teremos a oportunidade de estarmos juntos, né, de forma física, presencialmente juntos, desfrutando de uma comunhão maravilhosa e principalmente testemunhando os grandes feitos do Senhor na minha e na sua vida. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Na sua luz, vejo a luz, meu coração não está mais em trevas. O seu amor lança fora o medo. Sobre as trevas prevaleceu. O seu reino estabeleceu. Sua bandeira sobre mim é o amor. É o amor. É o amor. O seu amor. Deserto árido, cuidou de mim e me guiou com os seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor. É o amor. É o amor. Celebre esse amor, se renda a esse amor. Oh, teu amor, Senhor, nos alcançou, nos redimiu. Na sua luz vejo a luz, na sua luz vejo a luz. Meu coração não está mais em trevas. O seu amor lança fora o medo. O seu amor lança fora o medo. Sobre as trevas prevaleceu. Sobre as trevas prevaleceu. O rei, o seu reino estabeleceu. Sua bandeira sobre mim é o amor. O seu amor me
seus olhos, com os seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor. O seu amor me encontrou, cante. O seu amor me encontrou no deserto árido. Cuidou de mim, cuidou de mim e me guiou com os seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor. O seu amor me encontrou, o seu amor me encontrou no deserto árido. Cuidou de mim, me guiou, cuidou de mim e me guiou com os seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor. Seu amor me encontrou, cante. O seu amor me encontrou no deserto. Cuidou de mim, me guiou, cuidou de mim e me guiou com os seus olhos. Cante, declare, sua bandeira sobre mim. É o amor, é o amor. Aleluia, o seu amor é sobre você. A sua bandeira sobre você é o amor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. A sua bandeira sobre mim, a sua bandeira sobre você. Você pode declarar, é o amor. Aleluia. Louve ao Senhor, exalta ao Senhor por amor dele, por ele te amar. Aleluia.